Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao 15º episódio do SOS Neurocast. Hoje com um convidado especial, realmente que eu admiro muito, Dr. Fernando Gomes Pinto. Ele que vai falar um pouco da sua trajetória na medicina, na neurocirurgia e a vida além da medicina e além da neurocirurgia. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Muito obrigado pelo convite, é um prazer incrível estar aqui no SOS Neurocirurgia. E é isso, vamos começar. A gente sempre começa, doutor Fernando, falando um pouco. A gente tem um público muito grande de estudantes de medicina, né? E a gente sabe que a escolha da neurocirurgia geralmente é feita muito cedo, né? Geralmente, às vezes, na faculdade, no final da faculdade. Queria perguntar do senhor como é que foi, né? A parte da faculdade, como é que foi sua faculdade, e como é que foi essa escolha de escolher uma especialidade que hoje é uma das mais concorridas, tem pouquíssimas vagas para entrar, e é uma especialidade que a gente escolhe que é pro resto da vida, né? Hoje, poucas pessoas, às vezes, vê a gente como médico, vê como neurocirurgião ou como neuro. Então, como é que foi essa escolha de escolher neurocirurgia e seguir essa trajetória? Bom, quando eu decidi fazer medicina, na minha família não tinha nenhum médico. Eu digo não tinha porque agora, depois de mim, minha irmã também fez medicina, ela decidiu fazer otorrinolaringologia. Eu entrei na USP e, puxa vida, você imagina, a gente tinha o professor Adib Jatene Uhum. como diretor na ocasião, até ministro da Saúde, e meu encanto inicial foi pela cirurgia cardíaca, acredite. E não tendo nenhum médico na família, rapidamente eu comecei a me envolver com a Liga de Transplante Cardíaco, que eu participei da fundação e aí subi, né? Fui tesoureiro, secretário, vice-presidente, presidente, e de maneira que quando eu cheguei no sexto ano, praticamente já conhecia todo mundo do INCOR e todo mundo sabia que eu ia fazer 2 anos de cirurgia geral e depois 3 de cirurgia cardíaca. Para mim estava tudo definido. Só que, como eu falei, né, Liga de Transplante Cardíaco, nós como acadêmicos tínhamos a função de acompanhar todo o processo. Então, desde receber o indivíduo que estava em morte cerebral e, enfim, seria um doador de órgãos, até acompanhar a Uhum. parte cardiológica, né, da cirurgia e do transplante. E, de repente, nesse contexto, eu comecei a me encantar pela situação que eu me deparei. Pô, como esse jovem que teve um trauma de crânio tem o coração batendo, o pulmão funcionando, tudo bem, conjunto, né, dos aparelhos e todos os recursos químicos, inclusive, e, sei lá, aquilo começou a me incomodar, porque focado muito na questão da cirurgia cardíaca, a gente deixa, né, até o andar superior aí para um segundo plano. E aquilo começou a me incomodar de uma maneira que a curiosidade despertou de uma maneira incrível. Sendo que nos últimos 6 meses da faculdade foi quando eu decidi fazer a minha mudança. Eu falei, não, para tudo. Não quero ser cirurgião cardíaco, eu quero ser neurocirurgião. Já no internato, no finalzinho, para No terminar. finalzinho do sexto ano. A gente tem, lá na USP, acho que em muitas faculdades tem isso também, né? O hábito de soltar uma coisa chamada apavorômetro. Uhum. Sabe o que significa isso, né? Tenho uma noção. Tem uma noção. Então, todo mundo vai lá, bota o nome no papel, na parede, coloca o nome e qual que é a especialidade que pretende Uhum. cursar. Em primeira opção, segunda opção, porque muitas vezes o indivíduo ele não sabe, né? Olha, eu posso fazer oftalmotorrino, para mim tanto faz. E aí ele dá uma olhadinha ali como é que está o grau de concorrência e muda. E eu fui lá e coloquei meu nome como neurocirurgia. Isso provocou uma celeuma, uma confusão. Todo mundo, pô, você tá doido, você escreveu errado, todo mundo sabe que você vai ser cirurgião cardíaco. Eu falei, não, pessoal, mudei. Mas daí o estresse é lindo, né? Porque naquela ocasião, a prova de residência, para você entrar na residência, era completamente diferente de hoje em dia. E havia naquela época o professor Raul Marino Júnior era o titular, existia uma questão da prova de neuroanatomia, que era algo extremamente importante para você entrar dentro da residência e contava um ponto muito grande. Eu falei, puxa vida, eu não sei nada de neuroanatomia. Como é que eu vou fazer agora? Então, com um tempo muito curto, eu falei, olha, não tem jeito, eu tenho que saber absolutamente tudo. Então, eu selecionei alguns livros, o clássico, Ângelo né? Machado? Isso, Neuroanatomia Funcional, e eu decorei aquele livro, de frente para trás, de trás para frente. Quer dizer, o estresse é lindo, né? De maneira que eu não sabia o quanto que eu precisava saber, eu só sabia que realmente eu tinha colegas e concorrentes muito fortes que, como você falou, desde o começo da faculdade já queriam fazer neuro. Então, tinham trabalhos publicados, já tinham engajado com professores da faculdade. E eu estava numa situação, logicamente, com um currículo bem forte de cirurgia cardíaca, mas Uhum. desprovido de qualquer publicação naquela área. E eu falei, olha, o estresse é lindo, vou estudar que nem um maluco. Estudei, e você não sabe o que aconteceu. Passei em primeiro lugar.
Aí todo mundo falou, nossa, como é que De pode uma primeira. coisa... Passei de primeira e ainda por cima em primeiro lugar, né? O que provocou até uma emoção esquisita ali entre os Aham. colegas. Falei, puxa vida, o cara não escreveu um trabalho E tinha outros de neuro colegas que queriam neurocirurgia da sua que turma, queriam, da minha turma. E de turmas que não tinham passado e estavam anteriores, que estavam prestando prestando de novamente. novo. E eu falo, olha, basicamente foi o medo de não passar que me fez estudar tanto e mergulhar de uma maneira tão profunda. E aí foi uma história de paixão, de amor que dura até hoje, né? E até hoje, a minha vida toda é pautada na neurocirurgia. A minha família depende dessa minha escolha, Uhum. né? Meus filhos e toda a minha escolha do que, enfim, que faz os meus olhos brilhar, meu coração bater, minha vontade de acordar, envolve a neurocirurgia em todos os seus aspectos. Desde a questão técnica mesmo, até a questão de relacionamento interpessoal com pessoas do Brasil e do exterior. Caramba, que interessante. Quando você falou que os olhos chegam a brilhar, somos de gerações diferentes. Mas eu queria que pareça que a gente tem muita coisa em comum. No primeiro período de medicina, eu fazia na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E o Ronald foi meu professor de neuroanatomia. Eu entrei na faculdade de medicina, na verdade eu tinha passado em Direito e Medicina na Federal, e eu escolhi medicina mais por influência da minha mãe, que ela disse que ia me dar um carro. Porque eu tinha um tio juiz, eu achava que juiz é aquele cara que ganhava bem, trabalhava pouco, e eu queria seguir a carreira jurídica e não tinha nenhum médico na família. E minha mãe me influenciou a fazer medicina. Eu tinha 17 anos, vou lhe dar um carro. Aí entrei na medicina. Primeiro período, o Dr. Ronald apresentou o Ângelo Machado. Quando eu li o Ângelo Machado a primeira vez, no primeiro período de medicina, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Quando eu comecei a entender que existe um substrato anatômico para tudo que a gente está falando agora, a nossa visão, do que eu estou falando, o que você está escutando, o que meu braço está movimentando, isso me encantou. E saber que você poderia operar aquilo, saber que você poderia curar pessoas através de uma técnica e de um conhecimento no que é, hoje, a estrutura biológica mais complexa conhecida do universo, que é o cérebro humano. E é o que você falou, isso me encanta. Às vezes eu estou no hospital, vou fazer a avaliação de morte cerebral, o coração está batendo, o pulmão está respirando com o aparelho, o rim está funcionando, mas eu dou uma declaração de óbito, que é o momento que vai para a doação de órgãos. E aquilo me fascinou. Assim, e você ganhar dinheiro com isso, você trabalhar todos os dias com isso, fascina. Então, desde o primeiro período, eu decidi fazer neurocirurgia. Lógico que em alguns momentos da faculdade você vai namorando com outras áreas. Eu descobri que eu tinha espondilite anquilosante. Então, aí comecei a estudar um pouco de coluna, tanto é que eu passei na USP para ortopedia, pensando em fazer a parte de coluna, que era mais rápida, né? 3 anos de ortopedia e mais um fellow, uma subespecialização em coluna. Mas, assim, era mais pelo aquele medo de não passar em neurocirurgia, que eu coloquei, talvez eu não tenha capacidade, é uma área muito difícil. E, apesar de sermos de gerações diferentes, o Ângelo Machado influenciou essa paixão pelo esse substrato anatômico, que é uma massa cinzenta ali de 1,5 kg, que nada mais é do que são vários neurônios trocando neurotransmissores, um potencial de ação que gera tudo isso aqui. E se você parar para pensar, olha que curioso, né? Não desmerecendo nenhuma profissão, tá? De alta responsabilidade. Mas vamos aqui ter como denominador comum. O cérebro acaba tendo um papel preponderante no corpo físico, no corpo humano. Você poder abrir um crânio ou uma coluna vertebral e tocar no sistema nervoso, promover saúde, reabilitação, é uma coisa incrível. Fantástico. Você fala assim, a coisa mais ousada, o que a gente tem de mais valioso na face da Terra, Uhum. não construído pelo homem, Exatamente. é o nosso sistema nervoso, né? Então, E assim, e é meio até audacioso, né? o que é construído pelo Não, homem foi feito pelo cérebro de um sim, homem. até quando você falou um pouquinho, acho que foi um pouquinho antes da gente começar aqui, né? Às vezes a gente é tratado como Deus, né? Ou não, né? Ou falam, Tem a piada, né? neurocirurgião se acha Deus. Não, médico se acha Deus, neurocirurgião tem certeza. Mas você sabe que é um conflito constante, porque, assim, a bem da verdade, quando você tem um paciente na sua mão que depende de você, qualquer familiar vai te tratar como Deus. Isso é verdade. Isso é o fato. E é um fardo muito grande isso, porque sustentar isso é complicado. Então, não adianta a gente ser só técnico, né? Você precisa ter esse olhar humano e naquela situação mesmo você está investido desse poder. E o que eu estou falando não é um delírio megalomaníaco.
você é neurocirurgião e sabe do que eu estou dizendo. Quando você pega uma criança que teve um trauma de crânio, que tem um tumor cerebral, a confiança que os pais, os cuidadores, ou até mesmo o paciente, quando é um pouco mais velho, acaba conferindo, é algo diferenciado, porque a gente sabe, né? Na nossa área, um equívoco ou uma própria evolução desfavorável pode levar à morte ou levar a uma sequela temporária ou definitiva. Então é bem complicado, né? Falar, você sente Deus? Não, eu não sinto Deus, mas muitas vezes me tratam como tal, porque querem que eu tenha tal comportamento. Esses poderes, Então, né? então assim, é um conflito constante, né? Que Uhum. todo neurocirurgião, desde quando deseja até quando está trabalhando, acaba de alguma maneira experimentando. Muito legal, muito legal. E quantas vezes a gente já escutou, né? Tá na mão de Deus e do Senhor, né? Você vai entrar na cirurgia? Não, tá na mão de Deus e do Senhor. É, e aí, seguindo essa linha de pensamento, você entrou na neurocirurgia na USP, né? Já tinha feito medicina lá. E dentro da residência, como é que foi? Hoje, nosso maior público são os residentes. A gente sabe que a residente mudou ao longo dos anos, mas a neurocirurgia não é puxando sardinha assim para o nosso lado, mas a gente sabe que a carga de trabalho, não só de trabalho de carga horária, mas psicológica, né, é muito grande. Às vezes, quando a gente é R1, R2, a gente nem opera o paciente, mas a gente é o que lidar com o familiar na enfermaria. A gente, às vezes, nem participou da cirurgia, mas vai ter que dar a notícia ruim. E essa casca grossa que eu sempre falo que é necessária, é importante para a nossa vida, para você lidar com situações, lidar com familiares, a gente lida com doenças graves. Então, como é que foi esse processo inicial, o R1, o R2, o R3 ali da residência? E quais foram as maiores dificuldades que você sentiu, o maior impacto quando entrou na residência da neurocirurgia? Bom, eu sou de uma época, e a gente pode falar de geração, que quando eu entrei na residência, o nosso coordenador, na ocasião, faz uma reunião com os residentes que entram e a explicação era muito clara. Hoje em dia é um pouco diferente. Era o seguinte: eu oriento e mando no preceptor, que manda no R5, que manda no R4, que manda no R3, que manda no R2, que manda no R1, que não manda em ninguém. Então, se você receber um comando para furar um olho, você faça. Talvez você tenha uma dúvida, é o direito ou o esquerdo, doutor? Mas você simplesmente faz, porque a gente vai estar te conferindo um papel importante na execução de algo que pode impactar na vida e você ainda não tem o conhecimento técnico, teórico, a longo prazo que você vai adquirir. Então, é importante essa cadeia de comando. E era uma situação em que a sobrecarga de trabalho era algo absolutamente normal. Para a gente da geração... Veja, eu comecei a residência, eu terminei em 2002, eu comecei em 98. Então, era normal. O quê? Fez errado? Fez uma prescrição inadequada, mesmo que estivesse cansado? Plantão castigo. Entendeu? Ninguém gostava disso. Só que, no fundo, você estava ganhando uma oportunidade. É lógico, né? Muitas pessoas desistiam, existia, assim, uma tendência a uma sobrecarga física, psicológica, emocional. Só que você há de convir comigo que, com 28 anos, ter mais de 45 aneurismas clipados pelas minhas mãos, com um professor como, por exemplo, Evandro de Oliveira do meu lado, não é uma coisa normal. Então, infelizmente, não rola aquele negócio, olha... eu tenho que trabalhar 40, não sei quanto que é hoje, né? 40, 60 Hoje é horas e 60 ponto horas. final. A doença não espera. Exatamente. Até depois, quando você, né, tem o título de especialista trabalhando, não existe Natal, não existe Ano Novo, porque a doença não espera. E a situação que você escolheu viver tem essa demanda. É lógico, você pode se organizar. É importante para a nossa saúde trabalhar em equipe, todo mundo precisa ter lazer, precisa... Só que, assim, o aprendizado em curto prazo, porque 5 anos é um prazo muito curto de tempo, ela só vai acontecer com envolvimento total. Então, como você falou, você é a pessoa que faz a admissão no pronto-socorro, que depois participa da cirurgia, mesmo como R1, R2, só instrumentando, vê evolução favorável ou desfavorável, depois segue esse paciente no ambulatório, conversa com a família, vê o que dá certo, vê o que dá errado. Se você não estiver envolvido em todo esse processo de verdade, essa oportunidade, essa janela, entendeu? Esse portal que se abre na sua frente, você simplesmente perdeu. Porque, veja, o aprendizado da neurocirurgia se faz em 2 aspectos. Para mim, isso é muito claro. Você pode ser um bom neurocirurgião de conteúdo, então sabe todas as classificações, sabe clínica neurocirúrgica. E você pode ser um bom técnico, um bom operador. São mecanismos diferentes. Aqui você vai precisar
cerebelo, dos gânglios da base, entendeu? É quase como andar de bicicleta. Aprender a segurar um aspirador em um bipolar como se fosse a coisa mais natural da sua vida, né? Para quem não sabe, é isso, né? Neurocirurgião sempre está usando numa mão um aspirador, na outra um bipolar, na maior parte do tempo. E a outra coisa é você estudar e saber conteúdo, que é extremamente importante, né? O sonho de consumo do profissional ideal é conseguir juntar essas duas formações. Veja, aqui você está usando o quê? Lobo frontal, lobo temporal, né? Um aprendizado, um tipo de memória diferente, né? Aqui é uma memória mais relacionada com Habilidades manuais. habilidades manuais. E aí existem as diferenças, né? Tem gente que naturalmente já, puxa vida, já tem uma destreza maior do que outros. E a mesma coisa para estudar. Então, se você consegue juntar as duas coisas e coloca um pouco de sentimento De humano, pô, exatamente. é o que de fato funciona. Agora, veja, a residência ela tem um prazo de validade, infelizmente, são 5 anos e você tem que aproveitar, Exato. né? Quando a gente passava, a gente recebia, normal, bolsa, né? O que alguns coordenadores falavam para a gente é o seguinte: vocês vão achar um absurdo o que eu estou falando, mas vocês deveriam pagar para fazer residência, e não ao contrário. E, de fato, é o que eu falei. Pô, hoje em dia eu tenho uma família grande, entendeu? E eu consigo, de alguma maneira, empurrar toda essa turminha que está vindo aí para estudar e desenvolver graças ao trabalho que eu tenho na neurocirurgia. Eu não estou falando que neurocirurgia dá dinheiro, mas, obviamente, você não vai morrer de fome sendo neurocirurgião de forma nenhuma. E as possibilidades são infinitas, tanto na área do trabalho, como também na área do lazer. Concordo plenamente. E essa questão que você falou dessa janela de aprendizado na residência é tão importante porque a gente vê que é uma área que acontece muita complicação independente da gente, né? E até quando a gente se forma, hoje eu tenho 3 anos que terminei minha residência, né? E muito da casca grossa que eu aprendi durante a residência, de ser resiliente, de você sair do hospital e depois ligar, doutor, o paciente rebaixou, teve um sangramento aqui de uma cirurgia que foi perfeita, e você ter que voltar. Então, esse aprendizado de você colocar a vida do paciente em primeiro lugar e você ter essa responsabilidade sua, né, independente do seu lazer, da sua família, mas é um paciente que você está sobre sua responsabilidade, se você operou, e independente de outro compromisso que você tenha, a vida daquele paciente é muito importante. Então, eu acho que esse aprendizado eu aprendi muito durante a residência, né? Tem mestres que ensinam a gente, o doutor Emílio, que foi um dos meus chefes lá, ele tem muito disso de se importar com o paciente, de a cirurgia ser algo técnico, limpo, de ser algo que seja realmente uma arte, né? De você sempre estar buscando operar melhor, tecnicamente, de você evoluir, ó, caramba, essa cirurgia foi melhor, aprender com o erro, nunca tem erros que você nunca mais erra, porque você viu ali aquela situação, deu aquele desfecho que não foi favorável e você leva aquilo pro resto da sua vida. O aprendizado na neurocirurgia acaba sendo muito caro, Exato. né? Do ponto de vista emocional, tanto Exatamente. para quem está aprendendo como para os próprios pacientes, né? Exatamente. E aí, continuando, na residência, falou um pouco desse começo inicial, e já no final da residência, a gente sabe que na USP tem uns estágios também, né, que o pessoal faz fora. Por que seguir uma área que hoje eu acho que é tão importante, principalmente pela HPN, que é uma doença que está igual ao autismo, eu acho que é uma doença que está com um nível de incidência cada vez maior e muito subdiagnosticada, né? Posso estar errado, depois você me corrige. Mas por que seguir a hidrodinâmica, que também que mexe com muito paciente infantil, tem muita complicação, porque é um corpo estranho que está se colocando dentro, às vezes, da maioria de crianças. A gente sabe que dá muito problema de crescimento, rompimento, defeito de válvula. Qual foi o estalo durante a residência para fazer uma área que talvez hoje não é tão comum e na época também talvez era bem menos comum? Então, né? não foi. Não Olha foi. como é interessante, a neurocirurgia é uma companheira incrível. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente aqui, ou que é neurocirurgião, ou que está fazendo neurocirurgia, ou que pretende fazer, certamente vai concordar comigo e vai lembrar de coisas que passou, que vai passar na vida nesse sentido. Quando eu entrei na residência de neurocirurgia, primeiro eu senti que eu precisava estudar demais. Por quê? Como eu te falei, durante grande parte da faculdade, eu me dediquei à questão técnica de operar coração. De repente eu falei, peraí, eu preciso aprender neurologia, eu preciso aprender a fazer um bom exame neurológico. E aí, enfim, cada um tem o seu caminho. Eu posso dizer para você o seguinte, o que é mais difícil dentro da neurocirurgia? Neurocirurgia pediátrica, porque além disso tudo, você tem uma questão que é
uma reserva sanguínea menor do que um adulto. Tem que sangrar pouco. A neurocirurgia pediátrica envolve tudo o que tem na neurocirurgia geral, só que em indivíduos que muitas vezes nem sequer conversam com você. Vai trazer um pai e uma mãe, né? Acaba sendo um ente extremamente amado, de muito significado, te deposita toda uma grande confiança e você tem ainda um detalhe, né? Puxa, é difícil. Então eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, inicialmente, eu fui para a neurocirurgia pediátrica. Acompanhei o grupo de neurocirurgia pediátrica, trabalhei por muitos anos. E é lógico, dentro da neurocirurgia pediátrica, quase metade são as questões que envolvem a hidrocefalia e os distúrbios hidrodinâmicos. Mas quando nós tivemos a mudança de professor titular, então o professor Raul Marino se aposentou, entrou o professor Manuel Jacobsen Teixeira, que é um neurocirurgião funcional. E ele, olhando todo aquele panorama, ele falou, peraí, concorda comigo aqui, colocar válvula é, de alguma maneira, algo que parece tecnicamente simples, a curto prazo, na execução do procedimento, mas está sendo relegado a segundo plano, não só aqui, como no Brasil e no mundo. Colocar válvula era coisa de 2R2, colocar a válvula ali, muitas vezes até sem uma supervisão de um médico assistente, e a gente sabe, né? A complicação de uma válvula impacta na higiene do serviço. Uma válvula que infecta vai ocupar um leito, vai gastar dinheiro com antibiótico, vai provocar sequela nos pacientes e, de qualquer maneira, não permite que o serviço rode e a gente não dá um bom desfecho para os pacientes. E digo mais, qualquer patologia neurológica, neurocirúrgica pode ter como via final uma hidrocefalia. Então, um tumor cerebral pode ter hidrocefalia, um trauma de crânio pode ter hidrocefalia. Um HSA. Pode ter hidrocefalia. Até um problema de coluna pode ter hidrocefalia. E as questões da própria hidrodinâmica, assim, propriamente dita, né? E aí ele falou, por que agora, nessa minha gestão, você não organiza um grupo de hidrocefalia para a gente organizar isso tudo? E não existia antes. Não existia. Era relacionado com a pediátrica. Com a pediátrica, ou tinha ali alguma coisa que se organizava, mas não era visto como um grupo de trabalho organizado. Eu acho que isso foi uma tendência, tanto que surgiu no serviço, mas que também acabou acontecendo do ponto de vista... francês. Mundial, de entender que, olha, isso aqui é uma patologia... Ainda a gente vai em muitos congressos e a hidrocefalia é tratada como miscelânea. Você discute um monte de coisa, né? E deixa lá miscelânea. E tudo bem, se você parar para pensar e tiver um olhar mais crítico, muitas vezes uma hidrocefalia bem tratada impacta mais na vida de uma pessoa do que um aneurisma clipado, do que uma base de crânio operada. Tudo bem, é maravilhoso ficar 10 horas, 20 horas na cabeça de uma pessoa e tirar sem nenhuma sequela. Mas se ele tiver uma hidrocefalia, no final das contas, enquanto não houve o desenvolvimento das próteses e dos neuroendoscópios, o indivíduo morria na praia. O paciente não saía bem. Então, assim, não tem jeito. A gente precisa se ajoelhar a essa questão que é o tratamento da hidrodinâmica cerebral. E ali eu fiquei num impasse, porque, puxa vida, eu até hoje eu faço neurocirurgia pediátrica, opero muito no Hospital Infantil Sabará, faço crânioestenose, tumor, disrafismo, enfim, tudo da neurocirurgia pediátrica. Mas dentro da universidade foi me dada essa missão. E eu precisei fazer uma escolha com o coração apertado, porque quando você cria um grupo de trabalho, não dá para você ficar fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Né? Eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu abri o ambulatório, tinha um paciente que foi e não era hidrocefalia o problema dele. E hoje em dia a gente tem um grupo que tem uma demanda extremamente grande e participo da Sociedade Mundial de Hidrocefalia e o Brasil tem uma relevância muito grande nesse assunto. E hoje eu encaro da seguinte maneira, a hidrocefalia, a hidrodinâmica cerebral, é uma subespecialidade dentro da neurocirurgia, precisa ser vista dessa maneira. Então, atendendo adultos, eu vejo pacientes com hidrocefalia de pressão normal, a gente vai falar sobre ela, e eu vou te mostrar uma derivada disso, até para motivar todo mundo que está escutando a gente aqui. Trato paciente com cisto cerebral, paciente com complicação inflamatória, infecciosa, neurotuberculose, neurocicercose, neurocriptococose, pseudotumor e a hidrocefalia transicional. O que é isso? Isso é o seguinte, se a gente lembrar que as válvulas começaram a ser desenvolvidas de verdade mesmo, na década de 50, 60, e chegou no Brasil um pouco depois disso, né? O professor Gilberto Machado de Almeida que trouxe na bolsa a primeira válvula de Nova York, voltando do congresso, e implantou numa criança lá no HC.
Né? Hoje em dia a gente fala a válvula como uma coisa normal, né? Como se Uhum. sempre tivesse existido. Pô, gente, não existia isso. E não é tanto tempo atrás. O que ocorre? Quando você tem esse olhar diferenciado, você começa a notar que a hidrocefalia transicional, ela precisa ser feita por um profissional. O que é hidrocefalia transicional? É a criança que foi operada por um neurocirurgião pediátrico e ela se tornou, deu certo. Ela se tornou um adulto. Ela tem uma prótese de 10, 20, 30 anos. Quem vai cuidar? Sabe, que nem o pediatra que Uhum. cresce e fala, olha, eu posso continuar sendo médico da família, mas o corpo já mudou, as demandas são outras, existem outras crianças que precisam ser tratadas. E aí você precisa de um especialista que olhe para isso, não como, olha, isso é um caso difícil. Puxa vida, no passado uma válvula não funcionava, as pessoas iam colocando outras válvulas. Tinha paciente com 5 válvulas colocadas. Os caras tá tudo Não, hoje em dia. amputado e você vê. Não, pelo amor de Deus, hoje em dia existe um conceito, né? Até higiênico. Puxa, se você puder transformar tudo numa monocavidade e se precisar de prótese, colocar uma prótese só, perfeito. É lógico que o foco é tratar o paciente independente da forma. Uhum. Outra coisa, pô, cirurgião cardíaco vai lá, bota o marca-passo, ele dá uma carteirinha, entendeu? Quando Uhum. você faz uma cirurgia, você assina a vida de uma pessoa dali para frente. O cirurgião colocava a válvula, e tem alguns que ainda colocam, não entrega sequer a carteirinha da válvula para o paciente, relegando aquilo a uma mera cirurgia. Puxa, eu fiz uma coisa tão difícil, eu tirei um tumor tão complicado, imagine isso aqui. Isso aqui o quê, meu amigo? Você vai cuidar de uma pessoa, se essa válvula ficar disfuncionante, se ela tiver uma hiperdrenagem, ou não estiver funcionando legal, é importante que você saiba reconhecer isso e restabelecer o trânsito licórico de uma forma adequada. Então aí criou um cenário diferente. E dando aquele doce que eu falei para Uhum. você, você imagina, eu comecei a tratar a hidrocefalia de pressão normal. Aí o que eu percebi? Não dá para só um neurocirurgião tratar a hidrocefalia de pressão normal. Porque a hidrocefalia de pressão normal, como todo mundo sabe, basicamente tem 3 domínios principais da sua manifestação: apraxia de marcha, incontinência urinária e o quadro cognitivo. O quadro cognitivo vai fazer diagnóstico diferencial com Alzheimer, com Uhum. demência cerebrovascular, com comprometimento cognitivo leve e outras coisas. Então, eu vou precisar conversar direito com o pessoal da fisioterapia, motora, fisioterapia de assoalho pélvico, com a neuropsicologia, depois, na reabilitação, com a terapia ocupacional. E aí a gente ia fazer tap teste, precisava fazer avaliação cognitiva. Eu chamava o pessoal da neuropsicologia da antiga, falava, pô, vamos avaliar. Não, mas aqui é impossível avaliar. Por quê? Ah, escolaridade muito baixa, analfabeto. Eu falava, não, mas peraí, eu estou num grupo de pesquisa. Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Pô, a gente foi buscar ajuda, sabe aonde? Na musicoterapia. Se meu paciente do SUS, naquele momento, não tem condição de ser avaliado pelos testes, porque ele não teve, infelizmente, a bagagem cultural ou educacional necessária para aplicar os testes, eu tenho que criar. Não adianta só falar que não dá para fazer, Uhum. ou não tem cognição suficiente. Então, daí abriu um leque incrível, uma superfície incrível, que me botou em comunicação com a reabilitação. E hoje em dia eu falo em congresso internacional, e acho que o pessoal de fora ainda se engana, talvez até empurrado pela própria indústria. Tratar hidrocefalia não é botar válvula, isso é um pedaço do tratamento. Paciente que tem HPN que você não pode operar, então você fala que não pode operar e manda embora, vai mandar para quem? Para o neurologista? Uhum. Puxa vida, você pode participar desse processo de reabilitação de qualquer maneira. Bom, aí eu comecei a estudar memória, comecei a estudar coisas da neuropsicologia para poder falar com eles. Até para falar, ó, gente, é maravilhoso o que vocês fazem. Aliás, eu sou fã da psicologia e da neuropsicologia. Eu acho que é o melhor exame que a gente tem. Valorizo muito mais do que, muitas vezes, uma ressonância super, hiper funcional, alguma Uhum. coisa. Você quer entender como o cérebro de uma pessoa está funcionando, do ponto de vista cognitivo? Tenha um neuropsicólogo na sua equipe e converse com ele. Eu falava para o pessoal da neuropsicologia, olha, vocês entregam um tratado. Desculpa, eu recebo esse tratado no meio de uma consulta que, infelizmente, me dá 15, 20 minutos. Eu preciso que vocês entreguem para mim cirurgicamente. Enfim, aí começou um grande namoro nessa situação. E aí o doce que eu te falei. Um dia eu recebo da assessoria de imprensa do HC, do Instituto de Psiquiatria, uma demanda. Olha, o pessoal lá da Rede Globo de televisão montaram sei lá, criaram um programa de televisão novo. Fátima Bernardes está comandando e pediram aqui para a USP alguém que pudesse falar de memória. A gente pensou em você. Você topa? Eu falei, eu topo. Fui para lá. O pessoal gostou do que eu falei. Uhum. Aí chamaram uma segunda vez. Continuaram gostando.
até que, olha, Vamos ficar queremos, fixo. queremos te contratar. Né? Era bem-estar, era outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu digo, foi a neurocirurgia que me botou nessa situação. Eu não corri atrás, devido a uma demanda. Mas você já gostava de estudar o cérebro além da neurocirurgia? Sim, sempre, sempre. Como a gente falou, né? Porque a gente estuda muita parte técnica, né? Deixa eu te falar. O que acontece? Na minha família, eu tenho dupla nacionalidade, sou brasileiro e português. Uhum. Meus avós paternos vieram dali da Madeira, meu pai nasceu em Santos. Então, você imagina, católico, apostólico romano. Mano. Minha mãe veio do interior de Guaraci, perto de Barretos, uma família espírita kardecista. Então, para mim falar sobre consciência, funcionamento do corpo da gente, da mente, do comportamento, era algo que transitava nessa transcendência, entendeu? De discutir a consciência como algo mais amplo. Então, eu não conseguia dissociar. Então, por que a nossa mente funciona? É porque o nosso cérebro está liberando neurotransmissor ou tem alguma coisa além do que isso? Então, estudar a mente, para mim, sempre foi normal. Quando eu via lá as incorporações, as manifestações mediúnicas, eu falava, peraí, eu sei muito bem que isso aqui não é fingimento. Quem não conhece, quem nunca viu, ou teve alguma experiência com algum charlatão, tem outra opinião. E aquilo me intrigava. Eu falava, pô, eu quero estudar a mente. Mas eu não quero ser psiquiatra, eu não quero ser psicólogo. Eu quero mexer no cérebro. Só que quando você começa a tocar nele, você percebe que você pode e deve conversar e se instrumentar de conhecimento de todas essas áreas do conhecimento. Né? Talvez deveria existir um conceito de neuropsiquiatria, alguma coisa assim, para permitir você, quando vai operar um glioma na ínsula ou um glioma no lobo frontal, não ser um indivíduo tão mecânico a ponto de falar, vou tirar uma parte do cérebro e tudo bem. Tudo bem, não. Faz um exame neuropsicológico, você vai ver que não está tudo bem. E se você sofisticar a sua avaliação, e eu digo isso porque nós sofisticamos por causa da demanda. Você vai botar ali um musicoterapeuta, e aí você tem que abaixar a bola e estudar o que ele está dizendo para você perceber que tem alterações, sim, sutis, que às vezes um exame neurológico não pega. Então, foi todo esse universo que me encantou e me encanta, né? A entender que a neurocirurgia é uma porta de entrada para estudar neurociência. Tanto é que, muitas vezes, em muitos lugares, sou apresentado como neurocirurgião e neurocientista. E eu digo para você, como neurocirurgião, que faz pesquisa clínica, que publica, você o que é? Você não é um neurocientista? Ou o neurocientista é um camarada que está só dentro do laboratório dosando ali adrenalina, noradrenalina. Você e você trabalha de alguma maneira com a manifestação do comportamento e com a coisa mais audaciosa, que é ir lá e encostar no órgão físico, onde toda essa maravilha acaba acontecendo. Isso é muito interessante, porque você falou de religião, né? Meu sonho, eu sou de João Pessoa, no Paraíba, né? Fiz minha vida toda lá, meus pais lá, fiz faculdade lá. E meu sonho sempre foi morar em São Paulo. Terminei a faculdade com 22 anos, vim aqui com 23, antes de passar na residência, mais pelo sonho de São Paulo, onde tudo acontece, tudo isso. Entrei na residência. A residência, eu sempre fui católico de família, frequentava igreja, participava de grupos de jovens, mas quando eu entrei na residência, que eu comecei a ver, principalmente, que eu me identifiquei muito com casos de neurocirurgia pediátrica, principalmente de tumores, eu comecei a me questionar da existência de Deus, né? Caramba, como é que uma criança com 8 anos aqui, um meduloblastoma, e aí morria, e aí Deus não existe. Eu começava a pensar, eu comecei a me afastar bem, assim, e ficar muito cético durante a residência, né? Até para não me abalar tanto, né, com o que eu via. E aí eu terminei a residência com 29 anos, continuei morando aqui em São Paulo, e eu estava na época que eu me sentia, teoricamente, que era a época para ser mais feliz da minha vida. Eu era jovem, neurocirurgião, 29 anos, solteiro, comecei a ganhar dinheiro agora que a gente se formou, e eu não estava me sentindo completo. E aí eu comecei a assistir alguns podcasts, algumas pessoas como o Thiago Brunet, o Rodrigo Silva, e aí eu comecei a ter uma relação com a Bíblia não como religião, mas como história. Pô, é o livro mais lido da humanidade, ele influenciou nações, influenciou nossas leis, influenciou nosso comportamento. Hoje, a gente está em 2025. 2025 o quê? Que nasceu uma pessoa que mudou a história e mudou o calendário. E eu não vou ler esse livro, né? E eu não vou ler, eu gosto de ler. E aí foi quando, depois de agora, faz uns 2 anos, né? Que eu comecei a me debruçar, principalmente da parte histórica, mas lógico com a parte religiosa e espiritual principalmente,
da religião. E isso é meio um tabu, às vezes, até entre nós, neurocirurgiões, né? Falar sobre religião, tem muito neurocirurgião que é ateu. E foi quando eu tive a certeza de Deus, foi através da neurociência. Porque quando a gente para pensar o funcionamento do nosso cérebro, que de uma forma distante é quase todo mundo igual, neurotransmissores, ali são os mesmos transmissores, as áreas são a mesma, mas todo mundo tem uma vida diferente e tem um comportamento diferente. E como você falou, tem situações que não são explicadas biologicamente, mas é a mente que gerou aquilo. E aquilo começou a me fascinar. Tanto é que hoje eu faço algumas palestras, né, falando sobre... não é falando sobre, né? Eu tento mostrar a existência de Deus de forma científica, até de forma estatística, né? Quando você vai fazer um trabalho científico e você acha que aquele trabalho é válido, ele tem um P menor do que 0,05. O que é isso? É que o acaso, se eu fizer o teste aqui 100 vezes, para aquele teste ser válido, o acaso ele tem que ser menor do que 5%. Sendo que o que a ciência chama de acaso, eu sempre falo, né? Eu prefiro chamar de Deus. Por quê? Se você for pensar na teoria científica, né, um Big Bang, depois fez uma massa gasosa, depois juntou umas proteínas, fez um seu unicelular, foi evoluindo, aí evoluiu para um dinossauro, depois aí teve um meteoro, aí agora evoluiu para o que é o mais complexo do universo conhecido, que é o cérebro humano. Existe alguma coisa que coordena tudo isso. Não é o acaso, nem a ciência que coloca como acaso algo que tem que ser menor de 5% para ser válido. Então isso começou a me chamar muita atenção e unir outras áreas, né, como psicologia, comecei a estudar psicanálise, essa questão dos traumas da infância, li Freud, li Lacan, e assim como o senhor, que eu admiro muito, eu fico até emocionado nesse sentido de saber que existem outras pessoas que pensam além da neurocirurgia, porque eu sou apaixonado por operar. Eu estou no centro cirúrgico, é o único lugar que eu realmente me desligo do meu celular, eu foco naquela cirurgia, eu tento dar o meu melhor, é uma arte, até o ponto que eu vou fechar, eu tento fazer da melhor forma possível, estético, né? E quando você consegue juntar isso, e a neurocirurgia abriu a porta para isso, de você entender que existe esse outro lado relacionado à mente, mas não é tão biológico, não é tão palpável, realmente isso impressiona. E eu acho que foi um pouco também que fez você estudar essas outras áreas. Né? Teve o estímulo de, vamos falar um pouco de memória ali na Fátima Bernardes, mas eu sei que você lançou livro na área de psicologia, falando de relacionamento, como funciona os sentimentos, o amor, se eu não me engano. Neurociência do amor. Neurociência do amor. E queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que é essa relação com a psicologia, como é que se entende algo que não é tão palpável, né? A gente é muito cético. Bom, vou te falar, a gente tem que ter sempre um pensamento na caixa e fora da caixa. Porque, em última análise, ciência é curiosidade, né? E a gente precisa entender que muitas vezes as ideias surgem e depois elas são rebatidas e podem ter um comportamento pendular ou não. Hoje em dia a gente vê essa questão da própria fé sendo vista com mais bons olhos. Existem grupos de pesquisa sérios, inclusive aqui no Brasil, estudando isso do ponto de vista genético, do ponto de vista de ressonância funcional de pessoas em transe mediúnico, por exemplo. Então, assim, é ciência, né? A gente só tem uma determinada fronteira em que você acaba muitas vezes chegando na conversa do tipo, você acredita ou não acredita? Mas não é questão de acreditar ou não acreditar. Olha, eu não acredito na gravidade. Meu amigo, tropeçou é no chão que você vai cair. Em última análise, nós somos seres que temos aí a possibilidade de se locomover em volta de um grande imã que é a Terra e a gente está imantado a ele. Então, olhando desse ponto de vista físico para fora, a gente tem que pensar fora da caixa. Você falou de psicanálise, então vamos conversar sobre trauma, né? A gente acha lindo, né? Um paciente com glioma, perda da área motora, que aí você faz cirurgia acordado, na internet um monte de gente tocando violãozinho, fazendo um monte de coisa. Lindo, a gente é bom, não é bom? Equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, tá. Mas será que a gente para pensar que talvez a gente possa induzir um super trauma numa pessoa que desperta numa situação, mesmo consciente, sabendo do que está passando, que ela está praticamente amarrada, com a cabeça dela aberta, e tem alguém estimulando o seu cérebro? Não, a gente não pensa. A gente não pensa. E não deixar a gente acha que está fazendo a coisa maravilhosa. Então, assim, tem muita coisa no contorno que muitas vezes a nossa soberba ela faz com que, enfim, seja necessário pesquisas e mais pesquisas.
Então ninguém nem fala nisso. Olha que lindo, tirei essa coisa, a pessoa saiu falando, saiu mexendo, tá tudo bom. Bom, mas será que ali, naquele evento, por muito menos as pessoas têm traumas que carregam a vida inteira? Mas isso é um desdobramento, né? E você pode falar de outras coisas. Não, como muitos países, mielomeningocele é igual a aborto. Tá, aí a pessoa aborta. Quando eu estava envolvido com a neurocirurgia pediátrica, eu tive algumas dessas vivências em congressos exteriores, de ter mesas que discutiam a questão do pós, da mãe que tinha mielomeningocele, abortava e depois ficava com uma sensação de culpa terrível. Falei, olha, no nosso país, mielomeningocele não aborta. Então, eu não sei nem o que falar aqui nessa sessão, porque é totalmente diferente, são outras vivências. Né? Então, Interessante. a gente precisa olhar de uma maneira circunferencial, como, por exemplo, eu tenho um interesse muito grande por política. Tá? Eu acho que assim, a gente precisa, mais do que nunca, atualmente, arregaçar as mangas e fazer massa crítica. Eu também. É assim, ó, o que acontece? Tudo se passa como uma reunião de condomínio. Não adianta você ficar reclamando da porta, do elevador, E se não você participar. não vai na reunião do condomínio. E não é só Concordo. fazer um voto de longe, porque existe um mecanismo mágico de você votar sem se envolver. A gente precisa dar a cara a tapa. Se você não está fazendo isso, outras pessoas estão fazendo. Aí eu fui estudar política. Eu queria entender um pouco de onde veio essa ideia, né, dos três poderes. Isso é bom, isso é ruim. Aí você pega a parte do iluminismo, Montesquieu, né, e você entende, puxa, alguém pensou, um grupo pensou nisso, isso foi colocado em prática porque ninguém queria uma monarquia absolutista. Da E de Revolução repente você vê o Francesa. mundo hoje em dia fazendo um caminho de talvez querendo alguns líderes muito fortes. Então as pessoas nem sabem o que faz um presidente da república e quer que o cara seja um rei. Fala, meu amigo, olha o quanto que a humanidade progrediu para cá e agora a gente está criticando o sistema. Porque tem judiciário, porque tem legislativo, o que está acontecendo? A mesma coisa, numa época em que a religião, né, o conhecimento, alguma coisa que transcendia, era o que dominava a medicina, e foi totalmente refutado, do tipo, olha, se não tem sentido científico, não quero nem saber. Aí, de repente, hoje, um outro caminho. Não, peraí, eu não quero nem saber, mas eu percebo que quando a família do meu paciente está ali esperando pela cirurgia e está em oração ou está numa vibe bacana, o desfecho é melhor, o significado da experiência é melhor. Então, se eu puder passar uma orientação, e eu sempre faço isso para os pacientes quando eu vou, e aqui fica uma dica mesmo, não tenho papo na língua para falar. Doutor, a gente vai ficar esperando, como é que vai ser? Vai ficar esperando, se puder rezar, nós agradecemos, porque isso impacta em mais tranquilidade dentro da sala. E é verdade. Eu não sei explicar para você por quê, mas na nossa equipe a gente percebe isso. Aí você conversa com a sua equipe, conversa com o outro, fala, não é verdade, não tem situações que às vezes são tão complicadas, mas a família lida de uma maneira tão integrada com a equipe, te confere uma autoridade, e você vai mesmo e fala assim, não, opera com a mão de Deus, mas porque te deram isso. E você assumiu esse papel. Com certeza. E assim, quando E você aí? vai analisar... Sim, mas a gente também não precisa parar só nesse aspecto. Você pode pesquisar isso também. Exato. O que será que está acontecendo? Né? O que será que acontece no cérebro de uma equipe quando entra, sabendo que a família está orando para que tudo aconteça certo, não está acontecendo um quebra-pau lá fora, entendeu? Você não se coloca numa situação de eu vou entregar um resultado. Não, não. Eu estou entregando toda a minha expertise e meu envolvimento para solucionar esse caso. Você se coloca numa posição que não tem lugar melhor do que essa. E a ciência pode e deve estudar isso. Deve estudar isso. Teve uma época, né, até por ser católico de família, eu participei de alguns momentos de adoração. Não sei se você já participou de adoração. São eventos católicos, faz uma adoração a Jesus. E existiam pessoas que eles chamavam de repousar, né? Eles entravam num transe e desmaiavam. E eu comecei a identificar. Em outras religiões, o hindu, existe a meditação, existe o transe, que a pessoa às vezes fica 10 minutos embaixo de uma água. Hoje surgiu a corrente muito forte de você meditar, né? De você... E quando você para convergir, todas essas situações, elas buscam o quê? Um alívio da mente. Elas buscam que sua mente se alivie do contexto externo para você entrar num estado de autoconhecimento ou de transe, dependendo de quando você... do que você determina. E isso muda demais a sua relação com você mesmo, a relação com os outros, né? A oração, como você falou, que nada mais é do que um pensamento que você está focado ali para salvar a vida de alguém ou melhorar a sua própria vida.
E é muito interessante ter essa conversa, porque é difícil a gente, no nosso meio, conseguir falar sobre isso, né? Um meio que é tão cético, tão de hospital, de centro cirúrgico, que você conseguir que esses outros aspectos, na minha opinião, têm um fator tão grande como a própria técnica, como a família vai lidar com aquilo, como o próprio paciente vai lidar com aquilo, é tão importante como a própria técnica do cirurgião que vai atuar ali. Porque, como você falou, não é porque está operando o lobo frontal direito que tirou o tumor todo, o paciente não vai ter nada. Ele vai mudar o comportamento. Tem o Phineas Gage lá, o caso lá do Ângelo Machado, que é o cara... Que abriu o estudo da neuropsicologia, que abriu o estudo da neuropsicologia. Hoje existem estudos na Califórnia que usam microdoses de alucinógenos para você acessar uma regressão e tratar um trauma, uma depressão que você tem. E às vezes é estigmatizado. Não estou dizendo nem que é certo, que é errado, mas às vezes a gente nem estuda isso, a gente nem se debruça sobre isso, né? E eu acho muito interessante. Mas quando a gente traz isso para a ciência, a gente joga num campo que existe um denominador comum. E muitas vezes você ter resultado positivo ou negativo em relação a determinado aspecto não é o mais importante. O importante é, como você falou, é se predispor a estudar. Dá um exemplo. Recentemente saiu todo mundo falando que a miscigenação da população brasileira é a maior encontrada em todo o mundo. Recente, isso saiu agora. Recentemente, saiu. Agora, a Folha de São Paulo está falando disso, o Estado de São Paulo está saindo disso, mostrando todo o nosso... de etnias misturadas e isso impacta na nossa carga genética. Aí você olha, tudo bem, isso é biologia, tá? Isso não adianta você querer, não querer, gostar ou não gostar. Aí você olha a nossa transcendência em relação à espiritualidade. A gente tem uma religião brasileira que se chama Umbanda, que mistura o catolicismo, que mistura com o espiritismo kardecista, que mistura a religião dos povos que eram nativos dessa região como um todo. Então, assim, dos africanos, trazidos como povos escravizados. Enfim, a gente tem um DNA nosso misturado. Quer você goste, quer você não goste, entendeu? É uma coisa que é um fato. Então, isso é científico e a ciência não é só... né? Neurocirurgia ou neurociência do comportamento, ela acaba transbordando tudo à nossa volta. Então, é lógico, precisa ter um norte, né? O caminho comum, você pega os 10 mandamentos, ali está. Se você fizer aquilo, você não precisa conversar nada disso que a gente está falando para ser um bom ser humano e viver em sociedade, né? Mas se você quer estudar um pouco mais, a gente precisa saber, pô, se o nosso DNA é tão misturado, então eu tenho que entender também a minha cultura, a cultura do meu povo, e entender por que aqui a gente tem uma arte marcial própria. É tão legal o judô, né? É tão legal o jiu-jitsu, né? Que nem brasileiro é, mas é falado como jiu-jitsu brasileiro, né? Lógico, tem o nosso... Porque tem a linha, né? O Brasil e Jiu-Jitsu, né? Mas a gente tem a capoeira. Tem a capoeira, exato. Né? Da mesma forma que a gente tem a neurocirurgia brasileira. É nesse ponto que eu queria chegar. Porque quando nós montamos o grupo de hidrodinâmica cerebral, rapidamente eu comecei a me envolver com grupos do exterior que estudavam hidrocefalia de pressão normal, hidrocefalia no adulto, e de uma forma muito tímida primeiro, porque eu fui o primeiro brasileiro a me aproximar, países com uma longevidade, uma qualidade de vida, com um índice social muito melhor do que o nosso, como Suécia, Alemanha, Finlândia, Japão, estavam ali super preocupados, ou seja, já passaram essa questão de viver 80, 90, 100 anos. Né? Tudo bem, o Alzheimer não tem cura ainda, né? E essa bendita hidrocefalia de pressão normal? Eu consigo jogar o paciente para viver bem e melhor? Então, foi criado isso. E dessa maneira, a gente percebe que sim, a gente tem uma neurocirurgia brasileira e nós temos muitas pessoas aqui que pensam nisso, pensando no futuro, né? Porque vai ser uma realidade nossa, daqui a algumas décadas, o envelhecimento da população. E tem que ser nossa preocupação o envelhecimento saudável da população. Exatamente. Então, existe um olhar e uma massa crítica de pessoas aqui no nosso país que pensam de uma forma diferente e que são, obviamente, referência, inclusive, no exterior. Então, já puxando esse gancho, eu queria que você falasse, né, do congresso, que a gente vai ser referência ano que vem, né? O Congresso... É o Congresso Mundial de Hidrocefalia da Hydrocephalus Society. E que é a primeira vez no Brasil que acontece? É a primeira vez no Brasil. Eu vou te falar, foi difícil trazer, tá? Eu estou nesse grupo, faço parte do board da diretoria e sempre existiu um problema. O problema é Bolsonaro.
Aí depois o problema é Lula. Aí o problema no meio do caminho é pandemia. Até falou, não, pô, gente, para com isso. Aqui a gente tem neurocirurgião, neurologista, todas as áreas afins que trabalham com reabilitação, neuropsicologia. Aqui a gente tem indústria que estuda e produz isso. Mas por que a política estava influenciando nesse... Por questão de segurança. Entendeu? Então, vamos fazer aqui na Europa, vamos fazer nos Estados Unidos, entendi. você está entendendo? Então, existia um preconceito. Existia um preconceito do pessoal de fora e é lógico que é bom Brasil. a gente estar com todo mundo junto. Hoje em dia, o mundo é globalizado, tem muito conhecimento. Você pega um banco de dados da Suécia, puxa, é incrível. Um dia a gente vai chegar lá. Vai existir a digitalização e praticamente tudo, vai precisar dado, né? Dado. E talvez com a inteligência artificial como motivador e até criando um alicerce, isso vai acontecer. E para esse povo miscigenado que a gente está falando aqui, com necessidades, né? Nosso país é continental, diferentes e com um SUS que abraça tudo isso, puxa vida, nosso trabalho é dobrado. Veja, aqui não é a Estônia, que tem um sistema maravilhoso de coordenação de dados e tudo, que tem esse tamanho. Também de um estado brasileiro. O próprio Portugal, né? Que o pessoal fala agora a Guiana brasileira, o pessoal Pernambuco é diferente, então a gente tem que trabalhar dobrado. E aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu trazer. Então, ano que vem, de dia 31 de julho a 3 de agosto... Pessoal, estudantes de medicina, residentes, neurocirurgiões que acompanham a gente, doutor Fernando, aqui vai um convite que é uma oportunidade ímpar, eu acho, né, que vai acontecer. Só pegando um gancho antes de você falar, teve em 2013, foi um congresso de neurocirurgia pediátrica em João Pessoa, que veio o Ben Carson. Não sei se você participou, foi o Dr. Christian Diniz, inclusive até que tem um filme agora lançado, Inexplicável, que é baseado na história do Dr. Christian, que foi um pai para mim, foi meu professor da faculdade. E esse congresso que ele organizou, inclusive conheci o Dr. Sérgio Cavalheiro, que na época eu já era um neuronauta, eu já assistia às aulas da Escola Paulista de Medicina toda segunda de manhã, e conheci o Ben Carson, né, que o filme influenciou muito. Nesse congresso conheci ele pessoalmente, né, e isso é muito importante para estimular, porque aquele congresso me estimulou com certeza a eu estar aqui hoje. E o que o Dr. Fernando está trazendo para cá, de um congresso mundial, que teve todo esse esforço, teve todo esse preconceito, isso tem que ser muito valorizado para a gente. Então, eu vou deixar ele fazer o convite e eu quero que realmente todo mundo participe. A gente pode até depois criar um cupom de desconto, algum estímulo para realmente a gente valorizar o esforço. E com certeza esse congresso, vai, assim como foi para mim o de 2013 lá na Paraíba, vai influenciar a minha vida. Se eu não tivesse conhecido ali, talvez, o Dr. Sérgio Cavalheiro, o Dr. Bencasso, ter visto ali na prática como é que funciona, talvez eu não teria ido tanto para neurocirurgia, apesar de gostar. Talvez eu ia para ortopedia para fazer coluna, porque eu tenho espondilite. Entende? Então, faço o convite e eu estou aqui também reafirmando, o SOS vai trabalhar junto com a divulgação de forma espontânea, para a gente realmente lotar o congresso e mostrar o valor do brasileiro, que a gente está interessado em ciência, está interessado em hidrodinâmica, que é uma área que eu me interesso muito. Eu vou para a Amazônia uma vez por mês, não é Manaus e Belém, não. Eu vou para o interior do Acre. E lá eu opero HPN. Lá porque é uma cirurgia que a válvula consigo, uma cirurgia que não precisa de microscópio, não precisa... E lá eu já operei mais de 10 casos de HPN. E você vê a felicidade de uma pessoa que pegou 10 dias de barco para fazer uma consulta comigo. É uma realidade que às vezes o Brasil não entende. 10 dias de barco para chegar numa cidade que é no interior do Acre. Então, quando você passa uma válvula que o paciente volta a andar, que o paciente não para de usar fralda, assim, é algo gratificante que não existe dinheiro no mundo que pague isso, né? Então, desculpa falar muito, Sim, mas faz todo sentido. E a gente não está só, né? Porque você percebe que a indústria também caminha lado a lado, né? Hoje em dia a gente tem a HP Bio, que produz válvulas de excelente qualidade, inclusive sendo exportadas para o exterior, válvula programável, que eu tenho lutado para conseguir colocar no SUS, a gente ainda vai conseguir. A programável. Existem 5 no mundo, a quinta é brasileira? A mais recente é a brasileira. O que eu estou querendo dizer para você? A gente vai falar de hidrocefalia, mas não usando o produto do outro. A gente tem indústria que corre atrás. O Abrim for Care, com uma ideia inovadora. Eu conheço o Bertani, o Rafael Bertani, ele que me mostrou. Você pega o próprio professor Sérgio Mascarenhas, que era um professor em São Carlos, que teve hidrocefalia de pressão normal e achou um absurdo furar um professor para fazer uma punção para conseguir valores relacionados à complacência cerebral e pressão. Falando, peraí, acho que as áreas do conhecimento não estão se conversando.
Então, ele desenvolveu e patenteou um sensor que consegue estudar a curva de complacência cerebral sem precisar furar a cabeça ou enfiar uma agulha na pessoa. Ele já faleceu, mas ele foi operado, melhorou, entendeu? E desenvolveu algo que, enfim, é brasileiro. A gente está falando de coisas que acompanham, não é só a neurocirurgia que está caminhando, é uma massa de seres pensantes, né, preocupados. E você está falando um relato lindo, que eu fico emocionado, porque eu sei o que é um paciente que você coloca uma válvula e melhora, como ele desperta como uma fênix para ele e para a família. Imagina nesse contexto que você está falando, de um lugar remoto, né, que pode trazer um benefício muito grande. Então, eu convido a todos a estar presente fisicamente do dia 31 de julho a 3 de agosto de 2026. Não é esse ano, é o ano que vem. Todo mundo tem tempo para se organizar. Vai ser em São Paulo, no Hyatt Hotel, então já tem local, você se organiza. Vamos lembrar, é um ano importante. Ano que vem a gente tem Copa do Mundo, quem sabe o Brasil não ganha, vai ser bem bacana. Depois, eleição. a gente tem eleição, a gente tem também depois o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que é tudo motivo para a gente estar junto e perto, mas eu faço questão de chamar todos os médicos, não só neurocirurgião, mas também neurologista, geriatra, fisioterapeutas, neuropsicólogos, um monte de engenheiro do exterior participa, sabe? Estudante de medicina, para estar junto com a gente, estudando e discutindo. E veja, é um congresso que tem um formato já organizado. Eu gostaria muito de dar uma aula lá. Esquece, não é um congresso político. Não é porque a pessoa tem uma determinada relevância, porque não sou nem eu que, como presidente do congresso, vou lá e convido. Existe todo uma programação conselho, científica já... pré-formatado, mas tem muito espaço para você mandar trabalho científico e, enfim, ter a sua voz ali e explicar e falar, porque grande parte do congresso é dedicado realmente à ciência. Você levar os seus resultados, só que se prepara, né? Porque as pessoas vão estar lá para falar sobre o seu trabalho. Então, tem muito estudante. E tem muita coisa descobrindo, né? Na minha época, Sim. Eu conheci que o líquido é produzido pelo plexo licórico, tem aquele fluxo que vem e sobe, e aí já descobri um novo sistema agora, relacionado ao linfático. A gente falava que... Isso é novíssimo, né? Que não existia nem sistema linfático, e hoje em dia a gente sabe que a realidade é diferente, só que isso você acaba sabendo até antes, quando você participa de grupos como, por exemplo, esse, da Hydrocephalus Society. E o congresso é importante para você se atualizar, porque muita gente tem um conceito clássico lá e não se atualiza, e depois acontece algumas complicações que ele não entende, né? Fez uma cirurgia endoscópica, queimou o plexo coroide, ele está produzindo mais líquido, não entende como é que existe esses novos mecanismos da ciência, e até o próprio congresso estimula a pesquisar e as pessoas se identificarem, né? E você sabe que eu queria fazer aqui um parênteses, tá? Por favor, pensando fora da caixa. Para quem ainda é estudante de medicina e pretende fazer neurocirurgia, eu acho que toda área talvez isso seja possível, mas a neurocirurgia em especial, ela promove algumas situações que, se você for uma pessoa muito interessada mesmo, ela acaba ficando facilitada. Pessoal, olha só, eu posso falar para vocês que eu não tenho lugar no mundo que eu ainda não tenha ido, continente que eu não tenha visitado e conhecido, graças à neurocirurgia. Por exemplo, só com esse trabalho, em conjunto com a diretoria e com o Grupo de Hidrocefalia Internacional, já fui 2 vezes para o Japão. Veja, não é que eu fiz uma viagem, entendeu? Programada, né? Com 30 dias, 40 dias. Não é isso. Né? A gente vai para trabalhar, mas você conhece pessoas que são do local, você conversa de assunto que você domina também, que você tem a ensinar e aprender, e ainda você tem contato com outras culturas, né? Então, a neurocirurgia, ela só traz coisa boa para a gente, né? E uma delas é essa também, você vai conhecer o mundo de verdade, principalmente se você tem bastante interesse científico, né? E o mundo hoje em dia permite essa conexão. E olha que legal, você pode conhecer o mundo, conhecer pessoas que também comungam da mesma busca, do mesmo propósito e, enfim, ter um enriquecimento cultural enorme. Eu fui para a Coreia do Sul ano passado, né? Você imaginava você ir para a Coreia do Sul uns 20 anos atrás? Não, nunca imaginei. Eu fui justamente isso, não foi porque eu programei. Começou a surgir a UB, né? A endoscopia biportal, né? Começou nos poucos anos, e lá a Coreia do Sul é o centro disso. E aí tive a oportunidade de ir, o Dr. Son, que é um dos maiores cirurgiões de UBE, né, que é de biportal, e eu fui para lá assim, e você volta diferente, você aprende, você
ver detalhes do dia a dia de um centro cirúrgico, da conversa, de como é... E você volta diferente. Agora, Você olha, volta olha, uma olha, pessoa olha que diferente. interessante, né? Eu não posso deixar de falar. Você excursiona no mundo e na sociedade. Da mesma forma que você vai para um lugar de ponta como a Coreia do Sul Uhum. e tem o que tem de mais evoluído atualmente, você vai para o interior do Acre e trata E pacientes. levo a técnica que eu aprendi lá para o interior do Acre. Então, você funciona como um mensageiro, né? E um indivíduo que executa o bem para as pessoas, Exato. indo, né? Não, e assim, Desde a coisa mais simples até a mais e sofisticada. não sendo Né? hipócrita, a gente quer ganhar dinheiro. Mas, de verdade, eu falo isso de coração. Quando você trata um paciente realmente carente, assim, que é pelo SUS lá, mas ele pega uma farinha que ele preparou e lhe dá como presente, assim, acho que nada no mundo paga isso. Lá eu opero crânioestenose também, porque é uma cirurgia que não precisa de tanto aparelho, assim, você não imagina a felicidade de uma mãe que tem uma criança ali que nem sabia que existia tratamento e você chega, não, existe um tratamento, a criança, a cabeça volta, a mãe volta mais feliz. E são conhecimentos que a gente consegue interligar isso, sabe? Então vamos falar, na neurocirurgia, quando a gente fala de hidrodinâmica, a gente fala muito do Benjamin Whorf, que fez um período sabático na África, começou a fazer endoscopia num monte de criança, porque Eu seria já mais li a fácil. história dele. E a gente acha lindo, né? Veja, lindo é o que você faz, de ir para o meio do Acre e tratar. Entende? Às vezes a gente não precisa ir para fora, sem desmerecer Médicos Sem Fronteira, mas a gente tem uma demanda muito grande de lugares carentes aqui no Brasil, que a própria neurocirurgia e outras especialidades pode se dedicar. Pode. O que a ONU faz é bonito, é bacana, mas o nosso país é continental e tem muito lugar carente que o governo não toca, o SUS não consegue chegar. A gente consegue, como enviado do SUS, do ponto de vista filosófico. E eu acho que a gente precisa fazer cada vez mais isso. Essa excursão de conseguir ir na crista da onda e trazer o que é possível para a realidade do nosso povo é extremamente importante. Eu, particularmente, fico, às vezes, triste quando eu vejo amigos que são super inteligentes, tiveram uma formação brilhante e são capturados por forças exteriores. Então, eles ficam muito orgulhosos por terem sido contratados nos Estados Unidos, na Europa, e a gente aqui no Brasil fica triste porque fala, tudo bem, gente é gente, o mundo é um só. Mas seria muito bacana se todo mundo que pensa e tem essa envergadura a ponto de ser contratado no exterior ficasse aqui trabalhando pelo nosso próprio povo. Isso é só um desabafo patriótico. Eu concordo com esse desabafo patriótico, mas eu entendo também o lado deles. É porque eu acho que às vezes a gente não é valorizado aqui. Né? Então, às vezes, causam... E eu já me senti, e já penso até às vezes sair do Brasil, porque eu acho que a gente tem um conhecimento tão bom. Eu acho que nosso treinamento como neurocirurgião aqui no Brasil realmente é muito diferenciado. Você já foi para outros países. Você vê que o treinamento nosso, não sei pela liberdade da gente já atuar com o paciente desde cedo, nos torna, de uma maneira geral, neurocirurgiões muito diferenciados. Se você colocar em todos os países do mundo, a gente está entre os top 3, top 5. Mas a estrutura, e aí falando um pouco de política também, de valorização, às vezes frustra. Eu falo isso porque eu tenho vários colegas mais jovens de minha geração que terminam a residência puxada e vai começar a trabalhar e frustrado, porque às vezes ganha um plantão que sai de casa às 5 horas da manhã, vai trabalhar aqui numa cidade próxima a São Paulo, e volta 9 da noite, não tem tempo de fazer um exercício, e aí ganha 1.000 e pouco ali no plantão e frustra. Então, eu acho que é importante também a gente se envolver com política, não todo mundo, mas a sociedade, ter suas pessoas ali mais politizadas para valorizar nossa profissão, essa questão de relação dos convênios, relação de codificação, para realmente nosso trabalho ser prazeroso no que a gente gosta de fazer, e não na parte burocrática, e não na parte de resolver o que é direito seu, glosar cirurgia, e às vezes isso vai gerando... quantas cirurgias você já pediu e o plano nega, né? Você pede uma válvula específica, o plano nega, e você tem que ir numa parte jurídica, a família às vezes entra na justiça, e às vezes isso vai Mas cansando. eu vou te falar um negócio, olha, defendendo uma bandeira. Se a gente for olhar a própria história da neurocirurgia, Harvey Cushing, quando o pai da neurocirurgia, americano, quando apresentou as primeiras séries de tumor cerebral infantil, ele foi censurado. E chegaram a falar para ele, meu amigo, por que você não para de fazer isso? Está morrendo todo mundo. A perspicácia dele e da resposta foi a seguinte, porque se a nossa geração não encarar essa frustração, a gente não vai construir conhecimento para conseguirmos
ter uma próxima geração que faz cirurgia e consegue ter resultado. Então, eu concordo com você. Tem muita coisa que é muito ruim, mas eu acho que a gente pode excursionar, entendeu? Eu acho muito complicado a gente aprender a operar na cabeça de mendigo, de bêbado, de pessoa que não tem onde cair morta, e a gente fica um super técnico e nós somos simplesmente capturados por outros locais devido à nossa expertise. O brasileiro vai para fora, não é bom não, é excelente. Você sabe disso. O camarada vai para os Estados Unidos e começa a publicar que nem um maluco. Fala, gente, se a gente fizesse mais força, a gente não... Vamos criar a situação favorável para a pessoa ficar, e principalmente para ela entender que ela não está sozinha. Eu acho que o SOS Neurocirurgia tem isso também no seu DNA. Certeza, porque a partir do momento que a gente tem uma neurocirurgia forte, que transborda simplesmente, né, algo associativo, talvez a gente consiga mudar esse cenário. Como eu estou falando, a indústria está andando do nosso lado. Eu dei o exemplo aqui da Brain for Care e da HP Bill. Não estou desmerecendo o Esculap, não estou desmerecendo Johnson e o Medtronic e outras marcas. Mas veja, nós temos pessoas e tecnologia suficiente para criar nossa própria história e nosso DNA. Então vamos falar de pessoas que já foram aqui, o professor Niemeyer, o professor Evandro de Oliveira, puxa vida, e tantos outros, né? E tantos outros. Interessante. Então, até pelo horário, para não atrapalhar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para os estudantes de medicina, os residentes, que é nosso principal público, sobre a carreira, sobre, acho que muita coisa que você trouxe uma realidade de realmente a gente enfrentar, né, e a gente se envolver com áreas que vão trazer um benefício para a gente, para a nossa carreira. Hoje a medicina, de uma forma geral, está sendo muito sucateada, muitas faculdades abrindo à torta e à direito, e a neurocirurgia, a sociedade, apesar de tudo, ela ainda exige, ela tem um papel muito importante de controlar muito isso. E eu valorizo muito isso de fortalecer nosso papel como neurocirurgião. Outras áreas tem muito curso de pós-graduação em outras áreas, e a sociedade ela é muito forte nesse sentido, eu valorizo muito, eu admiro muito a sociedade, né, como instituição, né? A gente sabe que as pessoas mudam, mas a instituição, cada um tem essa filosofia da gente fortalecer nossa profissão. Então, deixar uma mensagem final aqui para os residentes. Tá, vou deixar aí para os alunos e também para os colegas neurocirurgiões. Bom, quem já fez neurocirurgia vai entender o que eu estou falando. Primeiro vai dar um bug na cabeça, mas depois vai entender. E quem está fazendo residência e quem vai fazer, espero que compreenda ainda mais, né? No momento em que muitas vezes o envolvimento e a entrega acaba sendo colocada, né, na balança, do tipo, não, eu tenho mais direitos do que deveres. Bom, veja só. A gente mexe com a coisa mais importante que existe na face da Terra, que é o sistema nervoso central das pessoas. Não é à toa que tem até filmes que exploram isso, o Doutor Estranho, não é isso? Na arrogância, quando ele tem um acidente dele, ele olha e fala, puxa vida, quem me operou? Só eu poderia ter me operado. Mas o que eu quero dizer? A residência de neurocirurgia é muito puxada. E é assim que o conhecimento acaba sendo, então, incorporado para quem está em formação. Mas, por outro lado, elas nos deixam mimado. Você fala assim, Fernando, o que você está falando? Deixa, porque conforme você passa de um R1 para um R2, para um R3, você percebe que você realmente deu um passo diferente. Você que estava num serviço que só tinha um residente, com certeza esse passo foi maior ainda do que eu observei lá na USP, onde tinham 4 na minha época, né? Você é tratado diferente por todo mundo. A começar pelas responsabilidades. Então, a gente fica mimado, porque durante esses 5 anos, você sente um crescimento real vinculado ao seu esforço. Então, você foi em plantão, você operou, você teve que lidar com problemas pessoais, do tipo engole o choro, porque esse paciente está precisando mais do que as suas demandas pessoais, físicas e psicológicas. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Total. Aí, chega no R5, você se sente diferente. Você não é a mesma pessoa de quando entrou no R1. Só que depois tem muitas pessoas que não se preocupam em estar nesse movimento de estudar, como, por exemplo, se envolver aqui com o SOS Neurocirurgia, com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, de vir com a gente no Congresso de Hidrocefalia Mundial, de se envolver na política e muitas outras coisas, e perde esse bonde. Então, ou seja, chegou no R5 e fica a vida inteira como R5. A gente não precisa ser assim. Então, a gente precisa ter curiosidade, sabe? A pessoa gosta de coluna. Mudou. A coluna da minha época... Eu estava num momento que os parafusos estavam começando a ser empregados. Hoje em dia já é uma realidade. A gente usava microscópio. Hoje em dia o pessoal faz tudo com endoscopia.
para aprender endoscopia é um passo à parte, né? Então, o que acontece? Você tem que ser curioso e você tem que se entregar. É uma vida inteira de estudo e de entrega. E o retorno, ele vem, sabe? Ele vai vir um retorno financeiro, que obviamente a gente vive no mundo físico, isso é necessário. Ele vai vir esse retorno que você fala que enche o coração da gente, que é um retorno humano, entendeu? Que te dá significado. É aquele prato de farinha que te deram, aquele muito obrigado que o camarada olha no teu olho e fala, puxa vida, eu não tenho palavras para te agradecer. Então, vamos seguir firme e vamos ficar junto, né? Eu acho que assim, atitudes como a do grupo, do SOS Neurocirurgia, de começar a congregar, fazer algo que seja, além até das próprias instituições, é fundamental para manter essa saúde e essa mente, pensando nessa pluralidade que é o nosso povo, nessa demanda diferente. Você falou do Christian. Pessoal, tem que assistir o filme do Christian, tem que entender o que é um neurocirurgião, que tem uma formação técnica invejável, uma dedicação incrível e, de repente, se depara na sua própria vida com a manifestação de Deus numa conduta. Então, assim, tem que assistir. Tem que assistir. Eu chamo inexplicável. Tá no Netflix. É isso. Pode assistir. É isso. Essa é a minha mensagem. É isso. Doutor Fernando, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu já era seu fã, já admirava como médico, como neurocirurgião. E depois de hoje passei a admirar ainda mais como humano e pela visão além da neurocirurgia, que eu acho muito importante. A gente, como neurocirurgião, a gente tem essa visão. E você, com certeza, está fazendo um papel, além da parte da mídia, que é mais com o público geral, você faz um papel muito importante com a gente, jovem neurocirurgião e residente, de saber que existem pessoas que a gente pode trilhar. Eu sempre falo, na residência ou na vida, a gente conhece muito neurocirurgião. Eu não quero ser esse cara. O cara que trata mal o paciente, mas existem pessoas, como o senhor, que me faz brilhar os olhos e existem pessoas que eu vou seguir esse caminho e que você tem como referência. Né? Não é que você quer ser igual, mas tem aquela referência positiva. Deixa eu só dar um último parênteses, né? Recentemente... Por mim, eu pensava que ia estar toda, porque você tem horário. Recentemente, nós criamos um grupo de estudo, de trabalho e de desenvolvimento lá no HC, chamado Liga de Neurocirurgia Geriátrica. Por quê? Eu observei lá fora, e principalmente nesses congressos na Europa e tudo mais, essa grande preocupação com a terceira idade. Né? Então, assim, tem a neurocirurgia pediátrica, que cuida das crianças, tem a neurocirurgia geral, que, enfim, a funcional, mas cada vez mais a gente precisa de um olhar diferenciado para a terceira idade, porque existe, sim, uma fragilidade inerente a essa faixa etária. E hoje começou... na verdade, foi na sexta-feira, começou a parte prática da Liga. Então, estudantes de medicina nos acompanham uma cirurgia, no caso, um implante de uma derivação ventrículo-peritoneal. E um acadêmico de medicina da Unifesp, que faz parte, né, porque a Liga tem essa abertura para outras faculdades, universidades e formações, esteve junto comigo. Aí o Guilherme falou, doutor, você me desculpa, eu estou até meio tremendo aqui, porque eu estou me sentindo meio desconfortável até estar perto de um médico que é uma estrela como você. Eu falei para ele, rapaz, olha o seguinte, todos nós somos estrelas e a gente vai brilhar para cada família que a gente executar o nosso serviço bem feito. E um não apaga a luz do outro. Uma estrela não faz sombra para a outra. Todas juntas conseguem fazer uma constelação maravilhosa. Então, enfim, é isso. Não, integrar, é sobre visão, isso. Essa visão é não é sobre separar, é sobre estar junto e caminhar num propósito muito maior. Então, pessoal, fica aqui. Por mim, eu conversava mais. O Dr. Fernando já está convidado para a gente fazer um segundo episódio aí quando tiver mais tempo, falar de coisas mais específicas, de espiritualidade, dessa questão dos sentimentos, do amor relacionado com a neuropsicologia. Da hidrocefalia de pressão normal. Da hidrocefalia de pressão normal, que é algo que está crescendo muito, até pela senilidade da população. Eu acho que a gente pode combinar alguma coisa conforme for chegando mais perto do congresso, até para aquecer todo mundo. Mais, com certeza, de aquecimento. E até mesmo no congresso a gente combina de fazer um meeting pessoal, de todo mundo estar junto ali. E outra coisa, né? A população geral não sabe. Eu tenho amigos que tios, né, juiz, que não sabia que existisse aí, tratava como Alzheimer. E aí você vai fazer a ressonância, já tem aqueles aspectos, o temporal um pouco mais atrofiado, em cima mais... Aí você começa a ver, não, urina... E aí você começa a ver que até pessoas que têm conhecimento não conhecem a doença. E com a senilidade agora, todo mundo está colocando tudo, Alzheimer, demência vascular e vai...
E existe essa patologia que a incidência está aumentando pela senilidade e tem um tratamento eficaz. Claro. Né? E tem um tratamento eficaz. Então, muito obrigado, pessoal. Fico com o convite aqui para o Congresso. Já está convidado para a gente falar, aquecer aí nos próximos meses, no começo do ano que vem, sobre o Congresso em si. E muito obrigado. Essa estrela está participando aqui com a gente. Tá muito bom, obrigado. Fernando? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio do SOS Neurocast. Valeu?